GCcast, o lugar para falar de cérebro, neurociência, neuroeducação e saúde integral. Esse é o podcast da ginástica do cérebro, uma marca com plasticidade cerebral. Movimentos suaves vai sentir, a mente ativa, vamos partir. Olá, olá, minha gente, GCcast de novo por aqui, mais um episódio no qual nós falaremos sobre o cérebro e você está convidado a curtir, compartilhar, já vai enviando esse link para quem você gosta e que sabe que é importante os temas sobre a neurociência. Estou hoje com a Luciane Oliveira, neuropsicopedagoga clínica, que falará para nós sobre o TDAH e como o nosso cérebro se organiza. Seja bem-vinda, Lu! Obrigada, Nádia. Tudo bem com você? Tudo bem. Super animada de ter você por aqui. Eu já vou falando para as pessoas que a gente se conhece há mais de 30 anos, amiga de magistério, que tem uma longa caminhada dentro da área educacional, né, Lu? Verdade. Quantas vidas salvas, né? Quantas pessoas diagnosticadas e encaminhadas na vida para Exato. poder seguir normalmente, não é? Exatamente, essa é a palavra, né, Nádia? Seguir normalmente, né? Que não é um diagnóstico, não é uma sentença. Exato. É um diagnóstico. E é só a gente se entender o porquê. O que mais vale é o que a gente vai fazer com isso. Exatamente. Porque de tudo, todos os rótulos que a gente carrega durante toda uma existência, o mais importante é como a gente vai lidar com os nossos conflitos, as dificuldades do dia a dia, todos aqueles E obstáculos compreender, né, Nádia, o porquê de tantas coisas que aconteciam. Não era uma falha, não era o termo burrice que era usado, é que você não entende, né? Tem um porquê. E o TDAH, infelizmente, ou felizmente, né, que agora a gente sabe o porquê, é uma das coisas que mais trouxe prejuízo na vida das pessoas. Perfeito. Já comece falando para nós quais são esses prejuízos que realmente trazem essa dificuldade na nossa vida e como que o nosso cérebro faz para poder se reestruturar, se reorganizar aí, né, de acordo com a plasticidade cerebral. Isso. Na infância, o TDAH, a criança que é do tipo hiperativo e impulsivo, é mais fácil detectar. Por quê? Por causa da movimentação. Aquela criança que é do TDAH do tipo desatento, ela é tranquila, ela é quietinha, ela vai passando. Ela vai seguindo a vida. Não é detectada porque ela não incomoda, ela é desatenta, ela é mediana, se esforça à medida do possível. Os que são do tipo impulsivo e hiperativo, esses são detectados desde pequenininho. Já dá Porque trabalho? Já dá trabalho. Eles mostram para quem vieram. E a questão é a seguinte, a criança que não dá trabalho em sala, ela não é vista, mas está ali. O transtorno, né, que é o transtorno de neurodesenvolvimento do TDAH, ninguém fica TDAH, a gente nasce TDAH. A gente nasce TDAH e conforme a gente vai crescendo, em algum momento da nossa vida, pode ser que dê ou não um prejuízo maior, né? Porque o TDAH, ele é basicamente hereditário. O pai ou a mãe pode ser fatores externos também, né? No caso, a gente pode dizer durante a gestação, alguns tipos de medicações que possa ter ocasionado, né? Esse funcionamento diferente, né? Que é a parte frontal que é mais afetada do TDAH. Perfeito. E durante a vida escolar, você falou ali de hereditariedade e tal, mas me ocorre uma questão. Pode ser que a pessoa se torne TDAH por um acidente, por um trauma, por uma queda, alguma coisa nesse sentido? Bater a cabeça, enfim, sei lá. Nádia, o que a gente vai dizer? A gente vai dizer o que a ciência diz, né? Cientificamente falando, né? Existe a parte que a gente vai entrar do empirismo, e do conhecimento científico. Cientificamente falando, pode ocorrer um funcionamento diferente na parte frontal, se for um acidente, de uns comportamentos diferenciados, mas não dizer que se tornou TDAH por causa de um tombo. Não, aí não tem na literatura ainda, não que eu tenha lido, né, traduzido até, que se diga necessariamente. Pode ser que ocorram, ou seja um fator que desencadeou, sempre teve ali. Mas só que nós costumamos associar um evento a um possível diagnóstico depois. E foi por causa do tombo que ele se tornou TDAH. Não, ele sempre foi TDAH. Por que ele caiu? Né? O que ocasionou? Por que ele caiu? A gente não percebe muito essas nuances. A gente sempre vai buscar uma causa. Foi por causa disso.
né? Então, cientificamente falando, né, até hoje que eu tenha verificado, não consta. Mas tem essa questão da associação que nós costumamos fazer, né? Uhum. E a síndrome do bebê chacoalhado? Então, a síndrome do bebê sacudido, né? É. Que eles falam, é uma síndrome que o que acontece? A criança mexe com o funcionamento cerebral dela. Aí pode ocasionar muitas coisas, né? Quando a gente fala de cérebro, a gente fala a parte da organização, né? A parte frontal, a parte de memórias, a parte temporal, que são os ouvidos, pode afetar a audição, a parte occipital também pode afetar a visão. Aí é um contexto que pode fazer muitos danos. Essa brincadeira não é uma brincadeira muito bacana. E aí o que você disse da audição me faz lembrar de DEPAC também, né? Deficiência do processamento auditivo, Isso. que pode estar Também. envolvida num... E é uma questão, assim, tão banalizada, as pessoas não falam sobre. Exatamente. E a gente vê o tempo todo, né? Os pais chacoalhando as criancinhas, né? Exatamente. E assim, quando a gente fala do TEPAC, né, que é o transtorno do processamento auditivo central, a gente despreza às vezes. Às vezes a criança ela não tem TDAH, ela tem um processamento auditivo que funciona diferente. Mas tudo leva à sensação de ser um TDAH do tipo desatento, principalmente. E quando na realidade não é. Era só a questão auditiva. Transtorno de processamento auditivo central. Detectou, trabalhou, segue a vida. Porque tem que fazer reabilitação se detectado. Tanto que algumas vezes durante o processo avaliativo, tanto de crianças quanto adultos, a gente percebe um funcionamento auditivo diferente durante o processo avaliativo, a gente solicita o exame do PAC. Porque, às vezes, está tão exacerbado que a gente já pode começar a intervenção, né, com a fonoaudióloga, que é a fonoaudióloga que vai tratar. Com ela, durante o processo avaliativo, não vai interferir. Algumas vezes, a gente é prudente você terminar o teu processo avaliativo e solicitar o exame do PAC depois da avaliação. Por quê? Porque vai ter que acalmar primeiro um TDAH, se for muito exacerbado, para um não interferir no resultado do outro. Porque às vezes tem essa impressão também de que é o processamento, mas se você faz com o cérebro totalmente desorganizado, vamos dizer assim, um exame do PAC, com certeza vai dar uma alteração, porque ele não consegue parar para prestar atenção. Aí você trata o TDAH, tratou, estabilizou o tratamento, aí faz o exame do processamento. Perfeito. Então, assim, a gente sempre, nunca vai descartar a questão multidisciplinar, né? Não pode, não tem Isso é como, né? Porque não é importantíssimo. justo, né, Nádia, quando a gente fala de um diagnóstico. Né? Seja ele precoce ou tardio, ele é sempre muito importante. E você mencionou antes dos prejuízos, né, do TDAH. Isso que a gente estava começando era da primeira infância, na escola, agora na vida adulta da Nádia. É muito séria também. Porque daí tem prejuízos primários e prejuízos secundários. Primário seria aqueles que a pessoa chega num ambiente, ela já chega... ou ela quer chegar primeiro, ou ela quer chegar no meio de todo o processo, porque ela não tem paciência, ela não se sente confortável ficar cumprimentando todo mundo. Aí tem gente que fala, mas peraí, mas isso é uma característica do TEA, né, do autismo. Também. Mas o TDAH também tem disso. Ou ele chega primeiro e se ocupa de fazer uma coisa para não ter que ficar pegando a mão de todo mundo, agarrando todo mundo, né? Não que tenha TDAH que não goste do toque. Claro que tem, mas tem TDAHs que não gostam, né? Ele chega primeiro, ou chega depois e sai a francesa para não ter que se despedir também, ficar aquele processo daquela pegação toda. Ai, Lu, então você está querendo dizer que o TDAH não gosta de toque? Alguns não. Tanto quanto um TEA. A sensibilidade deles não tem esse... E está conversando com a pessoa, ficou desinteressante o assunto, a paciência dele, a tolerância dele, a primeira pessoa que passou atrás, chama atenção, só um pouquinho eu já volto, e nunca mais. Aí o que as pessoas pensam? Esse é o primeiro prejuízo primário. Na próxima festa, vamos ver, será que a gente convida a Nádia? Será que a gente convida a Lu? É daquele jeito, assim. Quem conhece sabe que não. Né? Quem não conhece acha estranho o comportamento. Prejuízo primário. Secundário, ele começa a pensar, ou ela, né, a pensar, eu acho que eu não vou nessa festa. Já fui mal interpretado. E ele começa a fazer o quê? A se recolher. Né? Aí ele deixa de ir em festas, deixa de participar de algumas coisas, porque sabe como ele vai se comportar, ele tem um entendimento do comportamento. E isso a gente está falando de uma pessoa que não tem diagnóstico. Porque quando ela tem diagnóstico, tem um tratamento. Né? E adulto. Né? E tem gente que fala, fulano é estranho, fulano é esquisito. Desde quando? É um processo ao longo da vida. Se não deu prejuízo para você na sua primeira infância, não deu prejuízo na sua adolescência, na vida adulta começa a acontecer algumas coisas. E é aí que as coisas começam a
a ficar difíceis. Tem casais que às vezes se separam por incompatibilidade de gêneros, quando na realidade não é. É um ou outro, ou os dois que têm um TDAH que simplesmente aflorou, porque a gente tem podas neuronais durante a vida toda. E quando dá uma poda significativa que afeta, principalmente a parte frontal, que é uma leva muito grande que vai, aí é onde acentua algumas características que sempre estavam lá. Ela só vai ficar mais aflorada. Evidencia. Evidencia. Perfeito. E isso, a gente está falando de uma pessoa que já passou pela alfabetização, já passou pela escola, às vezes nem quis fazer faculdade porque sofria muito, não gostava de ler, enfim, e nunca Exatamente. entendeu por quê. Ah, eu sou assim mesmo, né? Síndrome de Gabriel, Exatamente. né? Então, agora, e para as crianças? Quando a gente hoje, eu digo que tá meio difícil de passar despercebido, Lu. Sim. Porque a gente tem cada vez mais professores na educação primária, e quando eu estou falando isso, eu estou falando de educação pública, que você me defende aí, eu sei que você também é uma defensora da educação pública. Sim. Mas, enfim, dentro da educação pública, falando de Foz do Iguaçu especialmente, que eu acredito que a gente está muito bem respaldado com os profissionais daqui da nossa cidade, que a grande parte deles tem especialização 1, 2, às vezes 3. Exato. Certo? Então, essas professoras, elas estão com um olhar mais apurado, elas estão mais habilitadas, digamos, né, dentro desse processo. E aí nós temos todo um respaldo, enfim, das políticas públicas, que não são efetivas, a gente sabe, não estou defendendo, querendo dizer que é 100%, que eu sei que não é, você também Com sabe. certeza. A gente sabe que há ainda uma grande demanda, né, para ser atendida. Mas, diante disso, a gente percebe que tá difícil escapar alguém sem diagnóstico. E aí dá aquela impressão para nós de que, nossa, agora todo mundo tem um diagnóstico, como que é isso? Me fale um pouco sobre essa questão. Tipo, falam que está banalizando os diagnósticos. Não é, a realidade não é que está aumentando, não é que estejam banalizando, é que hoje é como você mencionou há pouco, Nádia, o olhar do professor é diferente. Nós passamos a infância, porque a gente não incomodava, batido. Ninguém Eu detectou. incomodei muito, Lu. Você incomodou? Meu caneco, a gente estudou junto, né? Mas era um incomodado fofinha, né? Você não era aquele incomodar de afrontar, de Não, desafiar. mas é porque a gente é É da década de respeitoso, 70, amor. Você não tá isso. entendendo, né? A A diferença é psico-havaiana só isso. era diferente, né? Perfeito, Lá era a psico-havaiana, a psico-havaiana. psico-cinta e a É, psico-vara, né, ela funcionava funcionava. muito. Então, a Mas gente tinha não só respeito, a gente tinha medo pra caramba, muito. né? Então, Não era pouco, era a muito gente mesmo. entendia que, minha nossa, a professora ia falar com a minha mãe, eu já morri, já na Acabava o sala, dia, a gente já. ficava uma semana, querida. Exatamente. Perfeita. Então, e eu sempre fui muito de respeitar os professores e querer eu sempre busquei afeto dos professores, eu sempre quis a atenção deles. Exatamente. Aí é diferente, porque normalmente o TDAH, como eu, em sala de aula, muitas vezes ele quer afrontar a autoridade do professor. E digo hoje, né? Isso. Na nossa época, não, era bem menos. Por isso que as pessoas ainda, os professores mais tradicionais, mais antigos, que ainda estão no magistério, ainda estão atuando, né, em sala de aula, eles falam, nossa, gente, o que que é isso? Essas O que crianças tá de hoje em dia. acontecendo? É o que toda geração fala da geração anterior, certo? Normal, Exatamente. isso já estou acostumadíssima. Né? Porque falavam da nossa geração, nossa, o que que vai dar essas criaturas? Não era assim que a gente ouvia dos pais? Exatamente. Então, a gente sempre acredita que essa geração não vai dar bom. Exato. E sempre sobrevive, né? Olha nós Com aqui. certeza, nós somos testemunhas. Exato. E eu falo para você, Nádia, o seguinte: quando vem hoje o professor de técnica, o que acontece? A maior dificuldade não está no processo diagnóstico em si, que daí tem que fazer um processo avaliativo, né, para poder fazer a detecção exata do tipo, do nível do TDAH. A maior barreira que é encontrado hoje, eu digo na rede pública principalmente, algumas vezes é a aceitação. Aceitação da família. Porque a família às vezes não aceita, tem dificuldade de aceitar, né? Hoje, 2024 está mais tranquilo. Mas há uns 8 anos atrás, quando a equipe de educação especial começou a trabalhar bastante em cima desse processo, com as famílias, com as unidades, foi mais difícil. Hoje tem uma aceitação maior, um olhar diferenciado. E as pessoas não dão tanto valor para o TDAH no sentido, é modinha. Não é modinha. Uma criança com TDAH, ela sofre muito.
Muito. Por quê? Uma criança do tipo impulsivo, ela vai ter que se controlar, se segurar. Ou seja, para ela se segurar, ela vai ter que fazer o quê? Mexer mão, mexer pé. E o que que o professor fala? O que Fica que o pai mais fala? quietinho. "Shh, para, shh, calma." E é só isso que ele precisa. Ele não tá dizendo. Aí ele para aqui e começa. Blá, 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 blá. Ele vai ter que fazer alguma coisa. Para quê? Para se reorganizar. O cérebro dele precisa de uma reorganização. Aí falam, Lu, aí tá fazendo o tratamento, foi diagnosticado, mas não toma medicação. Não é saber que é TDAH que acabou tudo e resolveu tudo. Não é deu a medicação que tá tudo resolvido. Algumas coisas têm que mudar, Nádia. Algumas posturas têm que mudar. Né? Em sala de aula é uma forma que é geral, né? Colocado é o conteúdo, é as coisas. E em casa, como que é? É igual eu falei antes, que a gente falando de hereditariedade. Essa criança, às vezes, sobre o olhar dos pais, é natural, porque eles também são assim. Aí é a primeira parte que eles ficam com dificuldade no processo diagnóstico. Mas, geralmente, quando eles passam essa barreira, né, e vão para o tratamento, às vezes pensam, eu não quero dar medicação para o meu filho, que não é necessário. Gente, o processo medicamentoso, ele é fundamental. Algumas vezes tem que ser medicamentoso e terapêutico também. Para quê? Para mudar algumas posturas da criança, não necessariamente. Né? O terapeuta vai tratar o psicólogo em si, vai tratar a criança e a família, o como lidar com essa criança. Mas Lu, a gente está falando de TDAH, não é autismo. Às vezes, gente, a criança veio para nós avaliá-la e atrás da situação do autismo, mas o que está dando prejuízo na vida dela não é o autismo, é o TDAH. Ela poderia passar a vida toda a brancas nuvens se não fosse o TDAH pegar para chegar onde chegam até nós, né? Que são os psicopedagogos, avaliadores. Perfeito, olha só. Mas no caso que você está dando o exemplo, é um TEA nível 1 de suporte, certo? Até o nível 2, algumas É. vezes. Até o nível 2, porque quando a gente fala em nível 1, 2 e 3 de suporte, o que que acontece? Nível 1, verbal. A fala dele flui, né? Uma linguagem funcional, extremamente funcional. Né? O nível 2 é que tem mais dificuldade no processo da comunicação. Aí é que é por isso que ele entra, às vezes não é nem de entendimento, é com TDI, não. É questão da funcionalidade da fala mesmo, né? Por isso que as crianças, às vezes, passam rapidinho do 2 para o 1. Aí, se tá do 2 para o 3, para fazer os retornos é muito mais complicado. E quando tem o TDAH, é igual eu falei, quando pesa, é mais evidente quando é um TDAH do tipo impulsivo e hiperativo, no nível 1, porque o que que acontece? A gente vai enxergar mais claramente. No nível 2, a gente vai achar que é tudo por causa do autismo, transtorno do espectro do autismo, e quando na realidade não. E quando fala, mas ele é TEA, é TDAH e também TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Gente, por si só, o TEA, né, que é o autismo, ele já carrega as dificuldades, rigidez comportamentais. Né? O TDAH por si só também tem as suas rigidezes, os seus momentos, tipo, eu não abro mão disso e pronto, e acabou. Aí a gente pega e quer colocar tudo num pacotão só. Não, gente, a gente não pode. A gente tem que tirar os rótulos, né, as cascas, né, o entorno da cebola, que vira uma cebola, daí cada vez uma camada, para você enxergar, porque ali é uma criança, né? É uma criança, é um adolescente, é um adulto, né, que tem um diagnóstico, tá aí agora, o que a gente vai fazer com essa informação daí para frente, né? O que pode ser feito? E é isso, basicamente. Muito bem. E você está falando aqui, eu estou pensando, né? O pacote de comorbidades que vai trazendo, cara, muito complicado. A família, professores, o ambiente social. E você estava falando sobre a questão do adulto na parte da socialização, dos relacionamentos. A gente começa a perceber que essas dificuldades em manter relações de amizade, Exatamente. casamento, relacionamento mesmo, né? Sociedade, trabalho, isso tudo é impactado. É impactado e profundamente. Às vezes, Nádia, é mais fácil a pessoa ter um entendimento de que eu tenho uma depressão, porque daí quando ela faz de tudo isso, o que a sociedade e elas por si só enxergam, eu estou com depressão. Aí vai lá e trata a depressão. Trata a depressão. Quantas pessoas vocês conhecem que tratam depressão a vida toda? Que tem altos e baixos, altos e baixos. E não entra em remissão nunca. Pois Gente, mas se ela está tratando a depressão, ela está com um psicólogo. O psicólogo não observa isso? esse que é o detalhe, às vezes. A pessoa vai lá, Nádia, e Que ela não é TEA, por exemplo. ela não...
Uma pessoa, ó, tem vários TEAs e TDAHs que tratam, por exemplo, depressão a vida toda e nunca sara. Alguns tratam até umas pseudo-esquizofrenias, bagunça tudo e nunca melhora. Gente, você começou a tratar, você tem que melhorar, sim ou sim. Porque se você está fazendo tratamento medicamentoso, você está fazendo tratamento terapêutico, tem que melhorar, não pode não melhorar. Por exemplo, uma depressão, ela tem que entrar em remissão. Você vai ter os picos de tristeza, às vezes? Claro que vai. Quando você perde um ente querido, acontece alguma coisa que Mas te isso é desabona. tristeza, Faz tristeza é parte, mas natural. não afundar profundamente numa depressão sem fim de novo. Então, tá Aham. errado. Você está tratando raiz, quando o cerne ali, o caule em si da situação, ou é um TDAH nunca tratado, as pessoas começam a tratar o TDAH e acaba todas as outras, reduzem as outras comorbidades, algumas já se irrigaram. Por exemplo, uma ansiedade exacerbada. Quantas pessoas não tratam TAG, né, que é o transtorno generalizado de ansiedade? E quando, na realidade, qual que foi o principal? Hoje, se fosse para tratar, era um TDAH, era um autismo, que nunca foi descoberto, porque eles não deram prejuízos, né? O que é visualizado, o que as pessoas visualizam, todo mundo é meio médico, né? Só Que daí a vem, você pontinha tá do muito iceberg. triste. É. Vai lá, eu conheço um médico que vai e começa os tratamentos. Antigamente, no tempo das nossas mães, você lembra que era o tratamento dos nervos? Eu acho um barato. Quem não tem uma tia, uma prima, uma mãe que tratou dos nervos? É um tratamento sem fim. É um tratamento sem fim. A minha mãe tem 70 anos e minha mãe é TDAH. Hoje a gente sabe que aquela movimentação toda, e ela é extremamente, assim, metódica, sabe, para algumas coisas. Ela é extremamente correta. Aí até não, é um TDAH mesmo. Porque ela não se incomoda, ela não espera que o outro faça, ela vai lá e faz sozinha. Ela resolve e tá tudo bem. Entende? Agora eu te pergunto, 70 anos, Nádia. Começam os prejuízos, né? O motor, principalmente, porque já não tem mais o vigor de 20, de 30, né? De 40, né? E tem os prejuízos. Aonde que eles vêm? Na parte do corpo, sim, que o corpo grita, né? A parte muscular, a parte óssea, tudo isso. Que coisa, não? E aí, existe algum estudo, Lu, você falou a tua mãe, 70 anos, eu fiquei pensando no Alzheimer, que Uhum. associe as pessoas, né, que vêm desses não diagnósticos, e que sejam mais afetadas por doenças neurodegenerativas? Olha, Nádia, tem muitos estudos sendo feitos na área, principalmente do Alzheimer, no sentido de que eu já li alguma coisa, né, sobre algumas coisas, sobre, na realidade, porque eu tenho um sogro que tem Alzheimer precoce, Opa, isso é né? grave. É ele, os irmãos dele, é todo um rol de família. Mas assim, o que que E acontece? tem bagagem genética? Teve Aí o é que exame? entra o detalhe. Um médico que que o atendeu, né, mencionou uma vez a parte auditiva. Olha como é importante a audição. Ele sempre falou muito alto. Ele fala, o tom de voz dele é alto, sempre foi alto, né? E o que que a gente pode ter um entendimento? Hoje existe muitos estudos em torno, né, de dificuldades auditivas, não necessariamente surdez. Quando a gente fala de processamento auditivo central, é como o seu cérebro processa. Perfeito. Um prejuízo a longo prazo, o que que ele pode desencadear? Né? Não tem nada ainda que dito, publicado assim, olha, agora é 100% isso. Mas, né, tem estudos, congressos que eu participo, já mencionaram que um TEPAC não tratado, né, pode, não é que ocasiona, pode levar a quadros degenerativos, né, como é o caso do Alzheimer em si. Ou às vezes coisas simples que a gente percebe assim sendo ignoradas, como otites Exato, de repetição, sucessivas, que não é mal resolvida. curadas. Exatamente. Tudo isso ocasiona um processamento diferenciado e por isso que tem estudos, bastante estudos em torno, por que que não uma outra situação como um Uhum. Alzheimer, entende? Então está tudo no mundo dos estudos ainda e está todo mundo tentando ter um entendimento. Por quê? E eu tenho certeza que tudo bate na trave do cérebro. Não tenho Tudo. dúvida, Não porque é tem. tudo ali, né? Eu sempre digo, Exatamente. tanto o olho quanto o ouvido, eles só captam o som e a imagem. Quem lê Exatamente. é o É o cérebro, cérebro. né? Por isso que existe a síndrome de Irlen, que é a deficiência de processamento da visão, Exatamente. e o TEPAC, né? Que é o Isso, transtorno do do processamento processamento auditivo auditivo, que central. é relacionado à questão auditiva. Então, olha, é complexo, é muito complexo. Mas esse olhar, né, com uma visão mais
ampla do processo educacional e a gente entendendo, né? Eu acredito que isso ainda precisa melhorar muito, mas que os melhores professores têm que estar onde, Lu? Na Na base. base. Na base. Certo? A gente precisa cada vez mais profissionalizar esses professores que estão lá na educação infantil, que estão lá percebendo, olhando para a criança com mais carinho, Exatamente. né? Porque é o momento do carinho, do socioafetivo, de você gerar vínculos emocionais com a criança, perceber na base, trabalhar por mais tempo as prontidões para a leitura e escrita para a gente também ser Exatamente. mais efetivo, o mundo ser menos doloroso com as pessoas que têm qualquer tipo de questão, de dificuldade, de transtorno, deficiência, seja o que for. Como você falou, Exatamente. muito bem falado no início da tua fala, que é só um rótulo. Exatamente. E aí, Lu, eu quero que você comece a falar um pouco agora sobre as intervenções. Uhum. Porque eu acredito muito que, beleza, tem muita gente que diagnosticou meu filho e tal, mas o que você está fazendo? Para melhorar, né? Então, O que que acontece? Algumas vezes durante o processo avaliativo, Nádia, é detectado transtornos, né, e dificuldades. A gente tem que ter esse entendimento bem claro, sabe? Os dois vão precisar de uma intervenção. O transtorno é o que a gente tem. Nós nascemos com ele. E ele tá ali, ele só vai amenizar, vai melhorar com o processo medicamentoso, e conforme cada vez que tem troca de fase da vida, vai dar uma balançada e tá tudo bem. e o cérebro é plástico. Ele é A plástico, ele gente vai vai se se adequando. remodelando e se Fácil, adequando. fácil o processo, principalmente no Claro diagnóstico que tardio, é não. mais difícil. Por isso a importância do diagnóstico precoce. Agora, quando a gente fala de dificuldade, às vezes, Nádia, a dificuldade ela é passageira. Ela vai passar, né? Se a gente falar nível de aprendizagem, né? Ela vai passar e a criança segue, com ou sem os transtornos detectados associados. Perfeito. Né? Porque quando a gente faz hoje um rastreio de uns transtornos, às vezes a criança chega para nós com tudo, um pacotinho de amor completo. TDAH, dislexia, blá, 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 um monte de coisa. Aí você fala, mas como assim dislexia? Quem falou? Ah, porque o avô é. Quem avaliou o avô? Quem avaliou o avô para dislexia? Aí a gente vai a parte do processo. Tem avaliações, Nádia, que levam. Eu assim, respeito ó, os meus colegas avaliadores, fazem alguns muito rápido, muito. Tem criança que a gente leva até 1 ano para fazer o processo avaliativo, porque a gente tem que oportunizar um processo de alfabetização. A gente vai dando orientação para o professor, a gente vai dando as dicas para ele, fez o exame lá do PAC para a gente detectar principalmente a parte da dislexia, porque sozinha não dá. A gente precisa da parte da fono também. A gente vai analisando, algumas vezes até os sinais de que seja, mas essa criança foi oportunizada no processo de alfabetização correto? Nesse 1 ano, a gente dando as dicas, as orientações para os professores, que, graças a Deus, toda vez que a gente deu, foram seguidos, chega no final, a gente sabe se realmente é uma dislexia ou se era só falha no processo, né? Não necessariamente da aprendizagem, às vezes foi da ensinagem. A forma como ensinou, a criança não assimilou. Entende? Existem as múltiplas inteligências, cada uma vai ter uma forma de perceber. Exatamente. E eu acredito muito também, Lu, porque isso já aconteceu comigo, de chegar a casos clínicos assim, de crianças que têm uma idade cronológica X, mas biológica -2, digamos. Tem 7 anos, né, de nascimento, mas o maturacionamento cognitivo dela de 5, ela não tem nenhum transtorno, ela não tem nenhuma deficiência, ela está tendo uma dificuldade em virtude Da do sua maturação cerebral. amadurecimento. Exato. É um Que, processo. cara, as podas, ela não tá escrito lá que vai ter que ser com 6, com 5, com 4, com 3. Aproximadamente. Né? É Exato. aproximadamente. Biologicamente tem um processo de desenvolvimento e a gente também tem que respeitar isso. Por isso, assim, quando teve essa mudança toda de nomenclatura de primeiro ano para primeira série para primeiro ano, que em vez de colocar lá em cima, botou lá embaixo, enfim, todas essas mudanças, eu no começo eu falei, nossa, que legal, vai melhorar. Mas quando eu vi que os materiais pedagógicos, o que aconteceu? O de primeiro ano ficou para criança de 5, 6 anos, eu fiquei chocada. Eu falei, gente, era para ter criado um material para essa lacuna aqui. Diferente, mais lúdico, né? Menos sistemático, porque a criança de 5, 6 anos, ela quer brincar ainda. Exatamente. Ou quando a gente fala aumentou, será que aumentou para o estudo ou a gente reduziu a infância? Pois é.
Pois né? é, exatamente. E eu ainda penso, mesmo com 7 anos, ela ainda quer brincar muito. E, gente, o brincar, ele constrói aprendizagem. E é uma Exatamente. aprendizagem que se solidifica para toda uma vida. Se a gente ainda junta esse processo de aprendizagem lúdica do brincar com o emocional, com o prazer, aí é a fórmula do sucesso. Assim, a gente se tira pelo exemplo dos cursinhos de pré-vestibulares. Quanta música, quanta fórmula, quanto trelelê. E é isso aí. Porque o cérebro é impactado emocionalmente falando. É lá da base e também no topo. Exato, Porque daí você guarda uma fórmula com a música. E por exatamente. que o outro dia um paciente adolescente meu falou por que as aulas do pré-vestibular são tão mais legais do que as aulas do ensino médio em si e do primeiro, do Fundamental 2 também? É, Por que só ficou legal lá no final? Se ele soubesse lá no começo, eles trazem essa demanda para nós. Aí a gente pergunta, por quê? pois é, Né? pois é. Então a gente percebe assim que O tem que ter brincar é muita importante em todas as mudança. fases, né, Nádia? Sensacional, Em a todas as fases. ludicidade. Bom, a gente vê isso dentro da ginástica do cérebro, os nossos aluninhos de 97 anos brincando e afastando Exatamente. os efeitos do Alzheimer. E a Como massinha, isso, o que eles fazem com as gente? massinhas, gente? É maravilhoso, que também tem um público idoso. É um barato, eles se divertem, Mas o né? brincar, ele faz bem para todo mundo. Cara, a Exato. gente reduz muitas toxinas do nosso organismo, né? O cortisol e outros hormônios que prejudicam o nosso processo de raciocinar, de interiorizar, de gravar memórias por conta Exatamente. desse estresse. E aí, quanto mais a educação se torna estressante e dolorosa, Mas a criança, a perda cognitiva ela só amplia. E isso não estou falando de crianças com deficiências, dos transtornos ou típicos, né? As crianças comorbidades. A gente está típicas, no falando geral. de ser humano. Com rótulo, Exatamente. sei. Com ou sem. Diagnosticado ou não. Exatamente. Porque assim, Nádia, como você falou, o cortisol ele é prejuízo para todos. Para todos, para criança típica, para criança com transtorno de neurodesenvolvimento também, para todos. O Ele é cortisol, ele é, importante, mas ele tem que sim, vir e ir embora. exatamente, ele não pode tomar conta. Quanta criança pequenininha você escuta, na hora da prova eu não lembrei nada, deu branco, lá, 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 porque irrigou de cortisol, tomou conta. E Terminou a choram, prova, chora, entregou a prova, coitadinhos. mas eu lembro. E aí? E realmente ele lembra, porque ele estudou. Mas só que a hora a ansiedade foi tão grande, a produção do cortisol foi tão exacerbada que atrapalha o processo. Aí eu tenho uma pergunta, assim, que para mim é a chave da mudança educacional. Eu vou fazer para você, porque eu sei que você é uma profissional comprometida com resultado, com desenvolvimento, e que a gente dorme feliz à noite, né, Lu? Quando a gente vê que a gente está apoiando uma pessoa no processo de crescimento e desenvolvimento, de como ela era, como ela chegou, é Exatamente. avaliar o ser humano comparando ele ontem com hoje e amanhã com o que ele era. Exatamente. Explica para mim por que essa sofrência toda para decorar coisas, chegar numa prova, fazer uma avaliação que depois você vai ficar a vida inteira pensando por que que eu aprendi Bhaskara. Porque eu tô até hoje esperando aonde que eu vou usar essa bendita dessa fórmula. É, Então, Nádia, o que que acontece? O currículo em si, ele é feito e seguido, né? Alguém faz todo o processo para que ele seja seguido. Mas só que aí eu pergunto para você, aonde que está escrito que tem que ser exatamente como está? peraí que eu que te fiz a pergunta. Né? Adoro, Não, é, né? porque, Adoro. gente, é muito grave isso. Até Claro. hoje eu ainda não entendo certas coisas. É algo assim que mexe com todas as emoções da pessoa e ela nunca mais vai usar. Perceba, hoje eu olho assim para o meu processo educacional, porque eu amo história, geopolítica, Aham. meus filhos também, e meus filhos estavam me falando, eles estão indo para o segundo ano do ensino médio, eles falaram, mãe, você nem acredita que o ano que vem não vai ter geografia. E eu fiquei absurdada, chocada, porque cara, a gente falar de história e geografia, a gente está falando de história do mundo, de tudo o que construiu a nossa base de civilização, de conhecimento, de crescimento, e ela não é estudada. Isso dói. Sabe, as literaturas, né, que Exatamente. são assim fabulosas, que engrandecem tanto a nossa vida culturalmente.
conteúdos e conhecimentos incríveis que são menosprezados, são deixados de lado. Para a gente ficar aprendendo um monte de coisa que não vai usar na vida. Eu não vejo Exato. lógica. Nádia, quando a gente fala assim, é a gente abrir um leque muito grande. Muito grande. Porque o que que a gente fala? O século XXI chegou, tá aí, e o que que a gente está fazendo com ele? Né? Existe, igual eu falei antes, a BNCC, né? Os seus currículos, tudo mais que a gente tem que seguir, tudo direitinho, mas o que que a gente tem que ter um entendimento? O professor da sala de aula, algumas vezes, a gente ouve isso, de professores crianças maiores, né? Vamos dizer do Fundamental 2, principalmente, que está diferente a forma como eles dão aula. Que eles têm que seguir, eles têm um padrão a ser seguido. Tem uma amiga nossa, Carol, outro dia você pode chamá-la aqui, que ela também faz parte dos dois pontos, né? Tanto do Fundamental quanto do Fundamental 1 com o Fundamental 2, né? Ela pode explicar, porque são duas realidades, tanto a municipal quanto a estadual. Está diferente o processo, Nádia. Sério? Está diferente de quando nós estudamos, né? E mudaram bastante coisas. E eu penso assim, mudança, eu não sou contra mudança, mas Também tem coisas, não, eu amo. existem coisas assim que eu acho bacana você trocar o pneu com o carro em movimento, a roda já foi inventada. E cada vez que trocam alguns núcleos, alguns grupos, algumas gestões, tanto de todas as esferas, né? Geralmente querem se reinventar, a roda ela já foi inventada. A graça será chegar alguém e começar a ensinar, a mostrar para os professores, para todos os demais, o que é a graça de trocar o pneu com o carro em movimento. Aí sim, Nádia, a coisa muda. Porque você pode perceber de quando nós estudamos, quando nós fizemos magistério, quanta coisa foi modificada e hoje a gente percebe um enlace de uns resgates de algumas coisas que foram abominadas, porque é o que vai funcionar. Exato, é o que garante. Que é o que garante. Não são as teorias que chegam, as metodologias que chegam, não é tudo para todo mundo. Exato. Não é tudo para todo mundo. Não é? O cérebro ele tem que estar extremamente organizado para ter um entendimento de uma certa teoria quando vai ser passada para ele. E quando ele está bagunçadinho, ele nasceu bagunçadinho. Como é que ele recebe? Pois é. Você entende? Como que ele vai deslanchar? Então, Nádia, a coisa vai um pouco além. Porque são coisas que são regidas. É de cima para baixo, não necessariamente de baixo para cima. Mas a gente precisa tomar consciência Precisa, disso. precisa. Movimentar isso, né? Precisa. Mexer com tudo. Porque, Precisa. veja, as principais habilidades que o ser humano precisam, elas não são desenvolvidas na escola. Não. Né? Porque a gente hoje fala da escola das emoções, né? Da gente reconhecer aquilo que sente. Exatamente. Para eu me perceber enquanto ser humano, né? O autoconhecimento está muito em voga, porque a gente está na era do conhecimento. Exatamente. Hoje o conteúdo, Lu, ele está acessível à palma da nossa mão. A questão digital, a era digital, cara, não tem volta. Não tem volta. Tem muita Isso é gente, verdade. porque meu filho não tem celular, tá bom, faz o que você quiser. É século XXI. Refute o quanto você der conta. Pode espernear, pode fazer o algazarra que quiser, entende? Não tem mais volta. Irrefutável, tá certo? E o que que a gente vai fazer com isso enquanto educadores? Essa é a graça do negócio. Exatamente. A gente começar a utilizar, porque, Lu, eu não sei se você sentiu isso, mas quando eu saí do magistério 30 anos atrás, que eu fui para o mercado de trabalho, e eu já estava no mercado de trabalho, dentro do magistério eu já estava trabalhando. Foi assustador, Foi. porque uma série de habilidades, de questões, quando eu fui ter a minha casa, morar sozinha, né? Enfim, que a gente precisa ter e que a gente não aprende em lugar nenhum. Por que não ensinar isso na escola? Por que não a escola ser o local que vai preparar de fato a gente para a vida? Porque eu ainda não vejo a relação do que a escola está preparando. Ela está na era da industrialização, tinha sentido. Exato. A gente preparava, né, no técnico profissionalizante, a gente precisa de A mão de obra. Isso. Beleza. Ensinava lá no ensino fundamental técnico, né? Fundamental no ensino médio técnico. Isso. Nós somos fruto da escola técnica, né? Exatamente. Magistério no ensino médio, certo? Então, precisava-se de mão de obra, se preparava a mão de obra através da escola. A gente está preparando essas crianças para quê? Se hoje a gente não tem mais essa necessidade, muitas máquinas fazendo serviço braçal,
Para que a gente está preparando esse ser humano, Lu? Exatamente. Nem as emoções estão sendo trabalhadas. Nada. Porque hoje, se você bate o pé, mostra a língua, cai chorando no chão. Não é resolve. Por que você está me mostrando a língua? Quantos Não. apelidos você tinha na escola? Meu Deus Vamos do começar. céu. A gente Nossa, fazia até bullying hoje, entre até nós. hoje. Levo os meus bullying para minha filhinha. Que pessoas que trabalhando com a gente hoje coordenam a escola que ela tá, a outra é a motorista de transporte que ela vai e é maravilhoso. E conta para minha filhinha os bullying. Gente, é muito divertido ver ela trazendo essa demanda, Pois né, é, para mim. em casa a gente brinca, eu e meu esposo, né, com os nossos filhos. Falo, filhos, a gente tá preparando vocês pra vida. A gente tá aqui, ó, praticando bullying entre nós. Exatamente. Pra quando você... Mas eu é sou assim, campeã em frustração muito... regrada, porque a gente frustra e a gente fala porque frustrou. E respira, e tá tudo certo. Exatamente. Pois é, e eu vejo uma fragilidade muito grande nessa adolescência que tá vindo. Eles são frágeis, são cristais, né? Cristalzinhos fininhos, assim. Qualquer coisa desestrutura, qualquer coisa vira um transtorno alimentar, uma coisa terrível, né? Uma necessidade sabe? Enfim, várias questões, muitas questões. E isso tudo me preocupa. Porque na nossa época, não estou dizendo que lá era certo, tá? Exato, É exato. óbvio que a gente sofria, chorava. Eu chorava, eu Claro tinha que mais de 10 sim. apelidos, eu era a menor da sala, calcule, né? Claro. Não tem uma lista gigantesca dos apelidos que eu tinha. Então, é óbvio que a gente sabe que são questões que mexem com a emoção, mas a gente também se forja. Então, e a questão é a seguinte, a gente superava e estava tudo bem. O que falou, depois nós estávamos juntos novamente e seguia. Hoje, Nádia, às vezes, um fala, né? Fala duramente, um sofre e 14 bloqueiam aquele ali, cancelam, bloqueiam os termos. É que eu repito muito que eu tô aprendendo com os meus pacientes isso. E os cancelamentos, será que não são mais traumáticos do que o bullying? É isso que eu ia te falar, Então, porque tem uma antes, no via. nosso tempo, acontecia o auê todo, daqui a pouco tava todo mundo brincando de novo. E Né? ria Hoje não. junto, ria Hoje junto. não. A Hoje gente tá ria tá junto. uma coisa assim que tem que ser uma situação bem mais velada. Tem que ser Nem observada. ao céu, nem ao mar. A gente Exato. tem que ver que Ponderar. também na nossa época também tinha pessoas que não conseguiam se refazer daquilo. E na nossa época existia questões que você não dá para a escola, então ficava em casa. Recorda disso? Os transtornos de Exatamente. verdade não estavam na escola. Por isso que esse professor mais antigo fala: Nossa, hoje em dia tudo tem laudo, tudo tem transtorno. Como assim na minha época não tinha isso? Claro, porque na sua época só ia para a escola as crianças, entre aspas, normais, as que davam para o estudo. Porque as que não davam para o estudo, o que o pai falava? Vou te dar uma enxada, moleque. Vai trabalhar. Vai Vai trabalhar. capinar uma data. É? Capinar uma data. Exatamente. Percebe? Então, é um comportamento social totalmente diferente, é uma sociedade diferente, é uma leva de nativos digitais que estão ensinando pra caramba a gente, né? Muita coisa. E eu sei porque eu aprendo muito com os meus adolescentes, levo cada paulada, nega. Eu sei. Vou te falar, o nega mesmo já é da nossa época, né, amiga? Porque todo mundo era nega. Exatamente. Então, tem certos termos que a gente tem que ficar se cuidando, como vai falar, do Constantemente, se que vai policiando, falar. Nádia, o tempo todo. Agora eu te falo, tanto policiamento, tanto cuidado e inteligência emocional, que horas ela vai ser trabalhada? Zero. Né? Às vezes, chegam criança para nós, principalmente, com dificuldade aqui, dificuldade lá. Quando você vai verificar, não era dificuldade, era um processo que ela estava passando na escola, ou de bullying, ou de rejeição. Às vezes não era nem a real, ela achava que estava sendo, e não tem a ver com dificuldade na aprendizagem ou algum transtorno. É uma dificuldade emocional. Percepção dela, né? Exatamente, exatamente. Mas eu tive muito isso na minha infância e adolescência, Lu. Eu tive muitos momentos que eu achava assim que eu não estava sendo aceita. E na verdade minhas colegas não estavam nem aí, cara. Elas estavam de boa. Era eu que estava querendo me excluir de repente de alguma situação, ou eu que estava me minimizando. E aí a gente trabalhar esses aspectos no processo educacional do você é importante, você tem essas qualidades, se reconheça, se autoafirme, busque dentro de você. E aí o professor tem tempo de fazer isso, ele tem que vencer conteúdo. Eu ouço até hoje isso, Lu. E cada vez mais conteudista a escola, para quê? Para quem? Pois é, Pra a quem? que ela atende, sabe? Eu ainda me frustro de analisar isso e fico, sabe?
cara, quando é que vai ter realmente, né? Porque parece que cada vez pior, coloca mais conteúdo, mas conteúdos que não me trazem Não valor te... para a vida, vamos dizer Exatamente. assim. Agora eu te pergunto, Nádia, se a gente fizer um grupo de pessoas pensantes na América Latina, vamos pensar Vamos assim, fundar essa escola? bora. Eu acho que você pensou isso. Tô lendo Bora, seus bora. pensamentos. Eu Se tô a só gente querendo faz encontrar uns isso, loucos, que nem eu, bora, que tenha bora. dinheiro para investir, Ai, para a gente eu moro para poder, caçar quem tem dinheiro, amiga. né? Bora lá. Vamos caçar. Quem Porque, sabe aqui Nádia, se falando você faz aparece. a pessoa pensar, uma pessoa pensante não aceita qualquer coisa. Pois é, de fato. Não, e Você tá isso, entendendo? Uma pessoa que essa intenção da pensa. escola já não é de agora, meu amor, Não, já é de muito tempo, né? Quanto mais tapado a gente for, o gado, ele só vai ser, né, você direcionado, entende? levado, se a gente não tiver capacidade de raciocínio, porque quem pensa um pouquinho não cai É nessa. diferente, né? Já não É, encaixa dentro, né? É exatamente, da colocar da forminha. forminha. Então eu penso assim, bora montar essa escola, amiga. Eu Bora topo. montar, olha aí, mais uma. E olha, Não eu vamos falar muito, porque, ó, muita gente vai ver, vai que pega nossa ideia antes, cada né, não amiga? A deixa gente aceita chama a gente colaboradores. para ir junto. Colaboradores, venham, venham. Porque assim, Lu, a minha percepção, ela fica deturpada, às vezes até, sabe? Eu fico pensando, gente, eu fico com dificuldade de chegar numa conclusão. Porque eu fico ali analisando, tudo bem, os interesses políticos, ok, a escola sempre atendeu. Sempre atendeu. Mas hoje eu vejo que ela não atende nem ao mercado de trabalho. Tá com déficit, né? Tá muito Tá complicado. deixando a E não é o conteúdo, percebe? Não é aquela escola que arranca o couro das crianças. Essa escola também só gera dificuldade. Você entende? A dificuldade na Principalmente para as crianças dificuldade. com neurodivergentes, né? Minha nossa, exatamente, né? E aí a gente acaba vendo o quanto parece que cada vez a gente está mais distante de uma solução, sabe? Tem muito a ser conquistado, né? Então, quando eu pensei a ginástica do cérebro, eu não pensei no idoso, eu pensei na criança. E eu pensei exatamente nisso porque a gente trabalhava com reforço escolar e a gente via que o problema não era o conteúdo, eles sabiam o conteúdo. Exato. Eles não conseguiam estruturar raciocínio para expor aquilo, botar para fora. Então, nada melhor do que trabalhar processo cognitivo, certo? Eu Exatamente. desenvolver novos caminhos para aprendizagem, Novas ensinar rotas, esse né? cérebro a se organizar e desenvolver aquilo que ele bem sabe, que é a plasticidade cerebral, para poder colocar cada coisa no seu lugar, né? E estruturar isso, desenvolver repertório, Exatamente. E né? tudo isso a gente encaixa bem certinho uma criança DH. Como que a gente faz isso com ela? Ela precisa dessa organização, né? Estabelecer, acalmar, porque o que que é a baguncinha do cérebro dela? É a parte frontal, é a maior área do nosso cérebro que está bagunçada, E que né? a E ela gente dentro de sabe, todo esse processo que a gente está discorrendo aqui, ela cai desse processo, o que que ela faz? Ela desanima. Ela não segue, mas ela é boa em alguma coisa, Nádia. mas em muitas coisas. Você entende? E aí, onde ela pega, as mais ágeis, pega um ponto e vai para a vida e abandona os estudos. E aquele que não consegue? Né? É uma questão que a gente se pergunta. Então, quando a gente fala do TDAH, de organização cerebral, a importância dessa organização, a criança está mexendo a perninha, tenta não pedir para ela parar ou bater na mãozinha, não pede, ou para. É natural que a gente faça isso, é natural. Distraia essa criança. Chama a atenção dela para outra coisa, tira o foco dela naquele momento que ela vai canalizar suas energias e vai mudar o seu foco do movimento. Assim também é dentro do transtorno do espectro do autismo, né? A criança que tem as suas estereotipias. Não é mandando parar que vai melhorar, é tirando o foco. Né? Por isso que eu falo, TDAH e TE anda muito ali, ó. Algumas coisas que diferenciam, principalmente a parte de prejuízo da socialização, que é a do TEA, e não necessariamente de todo o TDAH, mas alguns também têm. Né? E assim a gente vai. É a organização, é como que a gente faz para a gente organizar, para a gente dar um mundo melhor para essas crianças, que hoje eles são crianças, mas amanhã vai ser os adultos, vai ser o médico, vai ser o motorista, vai ser todo mundo que vai estar cuidando de nós. Exatamente. Né? Lidando diretamente com os nossos filhos. E no meio disso tudo que você falou, ainda tenho altas habilidades, né?
essa daí é uma cerejinha Porque do bolo aí, encantadora que eu tenho eu na digo minha assim, casa. que a escola ela é medíocre, né? Ela é mediana, ela atende quem tá ali. Mas quem tá abaixo, quem tá acima, Leva. Quem vai tá levar abaixo paulada leva. igual. E olha, eu vou te falar, minha filhinha é altas habilidades. Já fiz 2 especializações visualizando o futuro, sabe? Desde que ela nasceu. Ela começou a falar muito cedo. E aí foi. E todo mundo, quando pensa em altas habilidades, Nádia, acha que a criança tem que ser um gênio superdotado. Gente, não é isso daí. Se equivoca completamente, que a gente está falando de habilidades, né? São habilidades. E eu acho que dá pano para a gente conversar mais Mas com num outro momento certeza. sobre isso, que eu Próximo podcast, aguarde. adoro. Adoro porque eu vivo na pele. Veja E só, nós também temos as nossas habilidades, né, Nádia? Por isso que a gente chegou onde a gente chegou. com certeza. Não foi só dizer, foi o meu TDAH, não. Foi as habilidades que proporcionou a gente chegar. Aonde a gente chegou também. Que o teu é, claro, artes. Eu tenho até hoje 2 mãos esquerdas para desenhar. E você, desde muito cedo, desenhava lindamente. E a gente fala o quê? O que que era valorizado? Né? Você tem 2 mãos esquerdas e eu sou canhota. Aí, tá vendo? 2 mãos esquerdas que era o ouro, né? Você Exatamente. entende? Então, esse tipo de coisa, essa valorização. Às vezes a criança altas habilidades é tratada como TDAH. Exato. Ela não é TDAH. Ela só tá entediada, aquilo é um saco para ela. Ela cansou daquilo, ela não quer mais aquilo. Aí ela vai fazer o quê? Taca fogo no parquinho Pois mesmo. é, e aí você me explica, essa escola atende? Então. Sorry, né? Não atende. Não consegue. E não vai dar conta como é que é uma professora que está dentro de uma sala de aula com 30 crianças, 60% neurotípica, né? Porque eu vou dizer para você, o Exatamente. normal, eu acho que já nem existe mais. O que é normal? Não. Ninguém sabe. Defina, né? Ninguém Hoje sabe. não. Ninguém consegue definir. Então, a gente realmente precisa de mudanças. Mudanças para ontem, né, Nádia? E um olhar diferenciado. Porque tudo isso envolve sofrimento para todas as partes. Para a parte docente e para a parte discente também. Criança sofre, professor sofre. E atrás de tudo ainda tá a família, né? Vamos lá. É um sofrimento assim, como é que a gente diz? Regradinho, bem veladinho. Tipo, ninguém... Vamos aguentando. Né? E é uma situação que eu acho que tá na hora mesmo de ter um olhar diferenciado. Vamos montar a escola, amiga. Falar mais um empreendimento, marido me mata. Mas Não, mas vambora, deixa, vambora, vambora. A gente tem ainda mais metade da vida para viver. A gente só tá na metade, Lu. Ih, nós vamos incomodar muita gente eu ainda. Eu sei. Bora ser cancelado. Não, cancela não, a gente só tá começando. Imagina. Mas Mas é isso aí. A gente, quando vai colocar as nossas opiniões, sejam elas sobre o quê, a gente tem que estar preparado para isso. Exatamente. Você tem que se preparar para o pior, que se vier o melhor, tá tudo ótimo. A gente nada de Exatamente. braçada. Exatamente. Porque, afinal de contas, nós fomos tratadas pelo bullying. São O crias bullying do bullying. doméstico já. Exatamente. Eu cheguei na escola, eu tinha mais de 5 apelidos já, porque o meu pai, ele era ótimo em dar apelido pra gente, né? Então, tá tudo certo. E aqui a gente pode realmente estar externando essas sensações, essas emoções e projetando coisas para um futuro que pode ser o futuro daqui a pouco. Não precisa ser daqui a muito tempo. Exatamente. Que é um processo, né? Que é começo, meio e Eu já meio. comecei faz mais de 10 anos, tá? Com a ginástica do cérebro, porque realmente Exatamente. a gente entende e observa o quanto impacta na vida da criança neurotípica, do idoso, do adulto estressado, com doenças psicossomáticas, com problemas, né, de N fatores e muitos deles do não diagnóstico Exato. e não tratamento, porque o rótulo é o que menos importa. O que importa é realmente que esse rótulo te leve a um processo de acompanhamento, uma De terapia. melhoria, né? De qualidade de Claro, vida. porque se pegar o rótulo lá, botar numa gaveta, não vai resolver nada. Só ficar tomando remédio não vai resolver. Não. Sem terapia não flui. A coisa não flui, seja ela qual for. Precisa ter Ela uma precisa ter um interação, encaminhamento e os uma acompanhamentos, intervenção. as intervenções, elas têm que ser pontuais. E é isso aí, minha gente. Eu sei que a conversa está muito boa, eu ficaria o dia inteiro falando com a Lu aqui, mas nós vamos encerrando o nosso GCcast de hoje, que, ó, maravilhoso. Se você tem alguém para encaminhar, já faça isso logo, já vai compartilhando. E nós estaremos aqui no próximo episódio, mais um GCcast partindo. Lu, obrigada. Um beijo, Obrigada gente. eu. Valeu. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.